Amém? Saiu meio fraco esse amém. Amém? Glória a Deus. Antes de ler a palavra aí, para não perder o costume, quem pode levantar sua Bíblia e repetir comigo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 está escrito isso. A fé não cai na sua cabeça, você não compra no supermercado, muito menos encomenda 10 GB de fé. A fé, ela nasce, brota no seu coração quando nós damos crédito, acreditamos e confiamos na palavra de Deus. Ela é a verdade, é a semente da fé. E eu fico pensando na fé, é uma coisa extraordinária. Só pode vir de Deus, porque ela retroage lá no passado, ela é presente e ela é futuro. O pastor foi dar lá as dispensações, teve que voltar lá 6.000 anos atrás, milhões de anos atrás. É a fé retroagindo. E a nossa fé retroage há 2.000 anos atrás. E podemos sentir diante do Calvário Jesus, e ouvir Jesus dizendo, está consumado. Ele está dizendo, está pago o teu pecado. E aqui no presente fala assim, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso. A fé operando, trazendo algo do passado para o presente. E você pode contemplar o novo céu e a nova terra por essa decisão de crer naquele que subiu na cruz por nós. Amém? Por isso, leia a palavra, busque a Bíblia, leia a Bíblia, que vai nascer fé no seu coração. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Dr. Lucas médico, que escreveu o terceiro Evangelho e também escreveu Atos dos Apóstolos, narrando o início da igreja. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e lhes repartiu os haveres. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou,
veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, estamos aqui diante da Tua palavra, a semente da fé, a verdade. Por isso, Senhor, sopra o Teu Espírito, para que essa porção venha edificar as nossas vidas, venha fortalecer a nossa fé, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. É no nome de Jesus. Amém. No capítulo 15 de Lucas, Jesus narra 3 parábolas. A da ovelha perdida, onde o pastor deixa 99 ovelhas seguras e vai atrás de apenas uma que se perde. Ele acha a ovelha, coloca a ovelha nos ombros, traz para o rebanho e se alegra. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda de prata grega, que tem o mesmo valor do denário, um dia de serviço. E diz essa parábola que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. E a casa estava escura, ela acende a candeia e faz de tudo para achar a dracma perdida. E consegue achar com a luz. E se alegra, chama suas vizinhas e faz uma festa. E Jesus fala que quando um perdido é reconciliado, é achado, diz que os anjos fazem festa no céu. E a terceira parábola é do filho pródigo, onde o pai estava esperando, faz uma festa. Essas parábolas dizem respeito à salvação. O interesse de Deus nesse mundo não é construir grandes templos, grandes projetos, mas é vir em busca de vidas, de almas, de pessoas, para transformá-la, para abraçá-las, para beijá-las e para conduzir para uma festa. O importante e interessante é que essas 3 parábolas mostram a ação do Filho, do Espírito e do Pai. Na ovelha perdida, figura do filho, do bom pastor, carrega a ovelha perdida nas costas. A dracma perdida diz que a mulher não conseguia achar a dracma, que estava tudo escuro. A mulher, símbolo da igreja, e precisou da ação da luz, acender a candeia. E com a candeia acendida, com a luz, símbolo do Espírito, ela consegue achar o que havia perdido. E o filho pródigo é a volta dele, é o pai se alegrando, esperando para abraçar aquele que retorna. E na parábola que lemos, Jesus mostra 2 tipos de perdidos. Primeiro ele estava falando para uma plateia que era constituída de publicanos, que eram cobradores de impostos, considerado pelos judeus como pecadores. E depois tinha também nessa plateia que ele estava falando nessa parábola os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus falaram assim: mas este come com publicanos e pecadores?
E justamente Jesus fala essa parábola e faz diferenciação, mostrando que todos estão perdidos sem a graça do Senhor. Os publicanos eram aqueles que cobravam imposto, tido como roubadores, aproveitadores. Mateus foi publicano, Zaqueu foi publicano, tanto que ele confessa que ia devolver aquilo que havia roubado. E os fariseus e os escribas eram tidos como aqueles perfeitos. Achava que tinha garantido já a entrada no céu. E Jesus mostra nessas palavras que todos estão perdidos. E que precisa ser reconciliado, reencontrado. E na parábola do filho pródigo, Jesus mostra dois tipos de pessoas perdidas. O primeiro grupo nós podemos chamar de perdidos fora de casa, representado pelo pródigo. Pródigo é aquele esbanjador, cujo comportamento vai na contramão de todos os princípios familiares e éticos. E o segundo grupo de perdidos, os perdidos dentro de casa, representado pelo filho mais velho, que apesar de não abandonar a casa, também estava perdido ali dentro. Jesus está mostrando isso para os publicanos, fariseus e escribas. Vamos atentar para o perdido fora de casa. O texto revela que o filho era um filho dissoluto, de uma ambição enorme. E ele resolve pegar a sua herança. Veja que ele é precipitado. Só se pode falar em herança quando o pai morre. Mas ele queria antes. É o pródigo, quer tudo antes. E de maneira desenfreada, diz que esse filho pródigo gasta tudo. Ele não gastou estudando, investindo, abrindo empresa. Diz que ele gastou com prostituta e meretrizes. O texto revela claramente que ele dissipou toda a sua fortuna em bordéis. Gastou tudo. E diz que entrou em crise. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, gastou tudo a sua herança em farra. E agora ele entra em crise econômica e existencial. Isso revela 3 coisas desse filho pródigo. Primeira, é que ele somente se importa com a sua individualidade. Só ele só pensa nele, ele quer ser senhor da sua vida, dono do seu nariz. Ele não quer ter ninguém acima dele, nenhuma subordinação. Ele quer dominar a sua vida. Isso é coisa de jovem e adolescente, já viu? Pai, deixa eu decidir minha vida. Pai, me dá dinheiro. Para quê, filho? Eu preciso disso, preciso daquilo. Essa é uma das características do filho pródigo. Só pensa em si. A segunda característica é que ele rompe qualquer laço familiar. Não quer saber de pai, de família, de casa, de irmão, de trabalho, da fazenda, não quer saber nada disso, não quer ajudar em casa, não quer nada. Ele quer ter uma vida marcada pelo distanciamento da família, de laços familiares. Pode ver que ele parte para um lugar, o que diz a Bíblia? Distante. Ele procura um lugar bem longe, porque não há cobrança de pai, da família, do irmão. Ninguém fica sabendo o que ele está fazendo. O pródigo tem essa característica de distanciamento. E muitas vezes nós passamos por isso, viu? Nós queremos distanciamento. Talvez esse pródigo também não funciona só em adolescente, em rapaz.
Tem gente madura que quer distanciamento de casa, da família, porque alguma coisa está acontecendo fora de casa. Maridos que quer ficar longe da mulher, mulher que quer ficar longe do esposo. O que está acontecendo? Síndrome do pródigo. Alguma coisa está acontecendo. Por isso são sintomas que a palavra de Deus nos mostra e que a gente pode verificar com clareza. Em terceiro lugar, o pródigo tem uma vida hedonista. Filosofia hedonista é aquele que procura só o prazer. O que eu estou em busca de prazer. Eu gasto minha herança, minha fortuna, tudo que eu tenho, em busca de uma coisa que me satisfaz, do prazer. Essa é a filosofia hedonista. E isso estava presente na vida do filho pródigo. Ele dissipou, ele acabou com a herança. E o pai era fazendeiro, não era pouca herança. O pai tinha gado, tinha terras. E ele pegou a sua parte e esbanjou, gastou, acabou. E de repente, ele se sente sozinho, abandonado e sem dinheiro. Aí diz a palavra que ele cai em si. Ele cai em si. Ele começa a analisar a sua vida. Puxa lá, vida, eu morava com meu pai, comia bem, tinha onde dormir. E agora, o que me restou foi um chiqueiro. Diz que ele acabou a sua vida num chiqueiro com porcos. E diz que ele desejava comer as comidas do porco por causa da fome. E não era dado. Olha a situação em que terminou o pródigo. Num chiqueiro. Mas, de repente, começa-se um processo de vida nele. Parece que ele torna-se lúcido. Falou, mas o que eu fiz da minha vida? Onde eu joguei a minha vida? Onde eu acabei? E isso faz ele lembrar e até preparar. Eu vou voltar para casa. Ele faz uma preparação, eu vou chegar para o meu pai. Ele escreve um ditado, vou falar isso. Pai, pequei contra os céus e contra ti. É um bom sintoma isso. Ele está reconhecendo que estava perdido. É isso que o mundo leva. Isso que o diabo quer fazer com a nossa vida, levar você para um chiqueiro, para uma perdição, para um lugar fétido, onde você falou, tudo aqui é perdido. E agora? Mas, se você tem ainda razão, você é capaz de raciocinar, você fala, puxa a vida, é reconhecer. Reconhecer que eu estou errado, que eu saí de casa e não tinha tudo. Ele lembra dos trabalhadores, dos empregados do pai dele. Falar, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Tem comida, tem fartura, olha eu aqui. Eu já não sou digno de ser filho. Tudo isso começa a passar na mente dele. E ele resolve voltar. Acho que não tinha nem mais mala, parte sem nada na mão, sem dinheiro, sem nada, mas com uma vontade de reconciliação. E no seu coração, a declaração, Pai, eu estou voltando porque pequei contra os céus e contra ti. E diz que o Pai, nesse processo de volta, o Pai está esperando. Talvez o pai saía todo dia de manhã, olhava lá no horizonte, esperando que alguém se aproximava, esperando que seu filho voltasse. E um dia isso acontece.
O pai reconhece de longe. E diz o texto que o pai sai correndo. Essa parábola é a figura de Deus, o Pai, mostrando que Deus, quando nós tomamos uma posição de voltar, de reconciliar, de reatar os laços familiares, Deus sai correndo para nos encontrar. Aleluia! Glória a Deus! Que Ele corre para nos encontrar. E diz que não só corre, o texto diz que abraça e beija aquele que voltou. Você pode sentir o carinho de Deus nessas palavras, correndo atrás de nós, abraçando as nossas vidas, beijando o nosso rosto, de alegria em ver a nossa volta. É que o texto narra aqui para nós, dizendo que quando voltamos ao Senhor, o Pai corre a nos encontrar. Ele está de braços abertos para nos acolher. E os seus lábios tocam o nosso rosto, dizendo: eu te amo, meu filho. Eu esperei por esse momento. Essa é a figura da reconciliação, da volta, do amor de Deus. Glória ao Senhor. E diz que não para nesse abraço e nesse beijo. O filho começa a confessar, e ele dá uma ordem aos seus serviçais: traga a melhor roupa, roupa de festa. Coloque um anel no dedo dele. Coloque sandálias. Veja que ele estava descalço, porque naquela época, escravo, serviçal, andava descalço. E Deus vai longe, roupas novas, anéis no seu dedo, calçado nos seus pés. E não termina ainda, ele fala assim: mata o novilho cevado. O novilho melhor, preparado, o mais gordo. Nós vamos assar essa carne hoje. Acende o braseiro. Espeta tudo, porque hoje é dia de alegria. Deus está falando que para fazer essa festa, o novilho teve que ser morto. Símbolo do Cordeiro de Deus, para que possamos ter essa reconciliação, para que haja festa na nossa volta, e que Ele espera fazer para nós. E agora nós vamos analisar aquele perdido dentro de casa. Essa é a história do perdido fora de casa. Aquele que saiu, abandonou, mas voltou, reconciliou, fez a alegria daquela casa de novo. Agora, o perdido dentro de casa é o irmão mais velho. Ele vivia com o pai, cumpria todas as regras do pai, mas não tinha uma vida de comunhão com o pai, apenas cumpria sua obrigação. Esse é o religioso. Jesus está falando isso. Uma plateia de fariseus e escriba que conhecia bem a lei, era ritualista. Essa é a figura do perdido dentro de casa. Estava na casa, mas estava perdido porque ele servia o pai por obrigação, por dever. Ele não fazia aquilo com amor. É meu pai, então eu vou fazer tudo por ele. E o perdido fora de casa mostra algumas características para nós. Primeiro, ele não tinha alegria. Diz o texto que ao chegar próximo da sua casa, da sua fazenda,
ele ouviu um barulho de música e dança. Estava festejando. Ele chama um dos criados e pergunta: o que está acontecendo aí? Por que é esse sorriso? Por que essa alegria aí? E o servo informa: o teu irmão estava perdido e voltou salvo. E seu pai se alegrou disso. E diz que ele fica irritado com isso. A característica do perdido dentro de casa é que ele não se alegra. Ele não tem alegria em ver pessoas salvas. Ele não tem alegria em ver alguém que retorna. Ele não tem alegria de estar na casa do pai. Porque talvez esteja ali por medo. Talvez não tinha coragem do pródigo, mas estava ali cumprindo o seu dever só, por obrigação. Segunda característica, ele vivia sem liberdade. Ele confessa para o pai: meu pai, quanto tempo estou aqui e tu nunca me deste um cabritinho, mas este teu filho, veja que ele não chama de irmão, mas esse teu filho que esbanjou tudo, tu mataste o melhor novilho. Ele não tinha liberdade, ele não usufruía daquilo que o pai tinha. Veja que ele estava ali como inquilino. E a terceira característica é que ele fica com ciúme. Ele fica emburrado. Ele não entra dentro de casa para dar as boas-vindas para o seu irmão que estava perdido. Fica lá fora fazendo beicinho, de costas viradas. E o pai tem que sair, falar com ele. E ele fala: é este teu filho. E sabe o que o pai fala para ele? Este teu irmão. Ele não reconhecia como irmão. Era só ele que era o bom. Eu faço tudo aqui, eu não saio daqui, mas esse teu filho esbanja com meretrizes. E o argumento do pai é falar: este teu irmão estava perdido e foi salvo. Este teu irmão se arrependeu. Este teu irmão voltou para casa. Isso é motivo de alegria. Isso é característica do perdido dentro de casa, que muitas vezes está na casa do pai, mas não tem alegria, faz por obrigação, não se alegra com a salvação de ninguém, e muito faz ou move uma palha para a salvação de alguém. Está aqui por obrigação. E ainda acusa: este teu filho gasta tudo. Este teu filho era isso. E Deus está falando que Ele apaga tudo. Esse teu filho estava perdido e foi salvo. Esse teu irmão estava perdido e foi salvo. Esse teu irmão gastou tudo, mas agora voltou arrependido. Ele declarou: pai, pequei. Pai, pequei, perdoa-me. Deus está mostrando que Ele é Pai de todos, que todos precisam ser transformados, tanto os dentro de casa como os fora de casa. Talvez você dissipou a sua vida em drogas, em vício, mas se você se arrependeu, Ele está correndo para te receber. Talvez você não saiu de casa, mas ficou com o coração endurecido, mas Deus está falando ao teu coração: alegra-te com a salvação do perdido. Meus irmãos, essa palavra é grandiosa,
quando a gente permite se enquadrar dentro dela. Meus irmãos, essa palavra é viva, porque mostra que Deus quer a nossa salvação, a nossa reconciliação, o nosso bem. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos beijar, porque é isso que é o amor de Deus, de chamar, de receber, de reconciliar, de recolher, de se alegrar, de colocar vestes limpas, calçados nos pés, e diz: esqueça o chiqueiro, porque o Pai está aqui presente. Esqueça o passado, reconcilie com o Senhor, transforme a sua vida, alegre-se com a salvação. Diga: meu irmão, você está aqui, você voltou, glória a Deus. Talvez nós estamos aqui dentro de casa e muitas vezes perdidos dentro de casa. Talvez estamos voltando com vergonha, mas sabe que o Pai corre para te abraçar. Que Deus possa motivar a nossa vida diante da palavra, desta palavra que produz vida, produz transformação e produz reconciliação. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra que é poder, é vida, é grandiosa, mostra a verdade que o mundo não pode mostrar. Mas o Teu Espírito, só Ele pode fazer com que essa palavra haja transformação, mudança, reconciliação. Por isso, Espírito de Deus, haja sobre a Tua igreja, mova, Senhor, nos nossos corações, transformando, mudando, levando cada vez mais perto do Pai. Ó Deus, visita, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas características de pródigo. Perdoa as nossas características de fariseu. Perdoa, Senhor, as nossas características de perdido dentro de casa, de perdidos fora de casa. Ajuda-nos, Senhor. Que possamos sentir o Teu abraço, o Teu beijo, o Teu acolher. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos dizer amém por essa palavra? Se o Henry distribuísse uma folha agora para a gente responder uma questão perguntando: que filho você gostaria de ser? O pródigo, que ficou em casa, ou nenhum dos dois? Qual seria a sua escolha? Você teria coragem de colocar um X, esse pródigo sou eu? Ou o filho que ficou em casa sou eu? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? Quem já colocou o X aí? Diga amém. Eu penso que a maioria das pessoas, quando ouve essa mensagem, jamais passa pela cabeça dele que o pródigo pode ser ele. Ele é muito feio, né? Mas o R iniciou dizendo que a fé vem pelo ouvir, ela não cai na cabeça. Você não compra no mercado, ela vem enquanto você está ouvindo a palavra. E a palavra que nós ouvimos é Jesus falando que para Deus a humanidade está dividida entre dois filhos. Um está perdido fora de casa e o outro está perdido dentro de casa. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu falei: bom, eu não sou o pródigo porque eu nunca gastei fortuna nenhuma. Nunca fui rico, nunca pedi herança.
e como que eu estava enganado. Talvez ao ouvir essa mensagem você pode estar pensando assim, deve estar falando de alguém. Mas é uma profunda revelação de Jesus, contando uma parábola, Deus revelando para as pessoas que elas estão perdidas e que esse pródigo aí teve a felicidade de, no finzinho da sua vida, ter a coragem de comparecer diante de Deus e dizer: eu pequei. Tenha misericórdia da minha vida. Eu errei, fiz tudo errado. E Jesus está revelando que Deus gostou dele ter feito isso. A fortuna que ele falou, vou gastar, como disse o Henry, ninguém pode pedir herança de pai vivo. O pai não morreu. Mas ele estava dizendo para Deus: para mim você está morto. Deixa eu viver minha vida. Para mim isso não existe. É assim que muita gente vive. Eles vivem uma vida dizendo para Deus: olha, para mim você está morto. Eu faço o que eu quero. A que fortuna que nós estamos gastando? A nossa vida. O que eu poderia pedir para Deus que me pertence? A única coisa que me pertence é a vida. E a vida é uma fortuna. Por quanto você venderia seus 2 olhos? Quem quer trocar seus 2 olhos por um apartamento na praia? Por quanto você venderia seu coração? Seu braço direito? Sua perna? Seu fígado? Seu rim? A fortuna que nós estamos gastando, e um dia ela acaba, como o Henry disse, foi gastar longe de Deus. Terra distante. Não tem terra distante. Terra distante é na cabeça da pessoa. Ele pensa que ele está longe de Deus. Mas o pai sempre soube onde ele estava, olhava para o lugar que ele estava. Então, queridos, é uma sequência maravilhosa. Deus falando assim: olha, tem 2 tipos de filhos perdidos. Um que diz para Deus: para mim você está morto. E o outro é aquele que não diz para Deus: para mim você está morto, mas se sente escravizado, triste. Nunca me deu um cabrito, não tem comunhão, não tem relacionamento. Como disse o Henry, é o religioso. Só faz a obrigação, não tem alegria. E Jesus está dizendo: olha, os 2 estão perdidos. Tanto é que o Henry disse, é a parábola dos perdidos. Não é a parábola dos salvos. Então quem colocou o xizinho no pródigo, dizendo: esse cara sou eu, acertou. Porque antes dele morrer, ele teve aquele momento de lucidez, como disse o Henry. Ele falou: não, eu vou procurar meu pai, eu vou dizer: pai, eu fiz tudo errado, acabei com a minha vida, e não tem terra distante. Na verdade, longe da casa do pai, tudo acaba. Tudo acaba. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, vocês não têm vida em vocês mesmos. Toda pessoa que diz para Deus: deixa eu viver minha vida, a vida dele vai acabar. Eu quero adicionar essa mensagem que nós ouvimos, um aviso muito sério de Jesus quando ele disse: se eu não tivesse vindo, pecado não teríeis. Mas porque eu vim, o vosso pecado permanece. É a mesma coisa que o Henry disse. Se nós não soubéssemos que tem um pai, nós não teríamos pecado. Mas porque sabemos que tem, e às vezes nós temos esse pudor, ou essa falsa compreensão da vida. Imagina, vou dizer que eu pequei. Tem vergonha, eu era filho e agora eu estou aqui cuidando de porcos. Porque longe de Deus ninguém dá nada. Tudo que nós temos, querido, dado, é de Deus. Quanto a gente paga pelo oxigênio? Só sabe quanto custa o oxigênio quem usa ele no hospital. Quando alguém coloca uma mangueira de oxigênio nele,
e você vê a diária do hospital no final do tratamento, você fala, como é que custa caro, né? O oxigênio. Mas Deus dá de graça. Quanto você acha que um sedento pagaria numa garrafa d'água se ele não tivesse? Tudo. Se alguém tivesse morrendo de sede e tivesse alguém para vender para ele um litro só de água, quanto você acha que ele pagaria por isso? Quanto que Deus cobra pela água que Ele manda do céu, que rega a terra, que brota da terra? Nada. Nada. Que faz a terra brotar, que nos manda. É Deus quem dá tudo. Fora de Deus, ninguém dá nada. Tudo é cobrado, tudo é vendido. É isso que a parábola diz. Lá na terra distante, ninguém dava nada. Aí ele falou, eu tenho um pai que dá. Então, ficou claro ao nosso coração, a fé vem a ouvir e a gente ouve uma palavra dessa, Jesus está revelando quem está perdido e o pródigo se torna um exemplo para nós temos que ser como ele. Fala, creio que esse perdido aí sou eu, que passei um tempo da minha vida vivendo como se Deus não existisse, falando para ele, para mim você está morto. Deixa eu viver minha vida. Mas nós somos aqueles que um dia a gente falou, não, Deus é bom, Deus é um pai. E a gente voltou, por isso a gente está aqui. Agora tem muita gente dizendo que ele está com Deus, que Deus está com ele, mas ele não tem essa alegria da festa, do reencontro, da conversão, da esperança, da salvação. E por isso ele está perdido dentro de casa, preso à religiosidade. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Então foi isso que Deus trouxe ao nosso coração. Nós não devemos ter vergonha de orar sempre, como Henry orou conosco aqui, Pai, perdoa-nos. Nós somos esse cara aí, que passamos um tempo da nossa vida como se Deus estivesse morto. A vida é minha, deixa eu viver do jeito que eu quero, deixa eu gastar ela, deixa eu acabar com ela. Que bom que ele voltou antes dela acabar. Finzinho da vida, tomou a sábia decisão, teve a lucidez de falar, espera aí, eu tenho um pai, eu vou falar com ele. Ele tem pão, ele tem comida, ele tem música, alegria, festa, honra. Ele achou que o pai não ia aceitá-lo de volta, mas ele estava enganado. O pai estava feliz, esperando o dia que ele ia tomar essa decisão. Nós não devemos ter vergonha. Jesus está falando dos perdidos. E ele está dizendo que esse rapaz aqui se salvou por um fio, porque ele passou por cima do seu falso pudor, da sua falsa moralidade. Ele reconheceu que longe do Pai tudo acaba. Um dia tudo acaba. E ele falou, lá na casa do meu pai tem. Por isso ele voltou. Amém, queridos?